fome dessa de Jesus. Olá, você que nos assiste, estamos de volta depois de uma temporada descansando longe das câmeras, de volta com a nova temporada do podcast Papo na IEAD. Boa noite, Cláudio Honor. Boa noite, Paulo Costa. Saudade, rapaz, de ouvir você. Que maravilha, viu? É isso aí, estamos de volta com a terceira temporada e hoje convidados mais que especiais e você vai acompanhar com a gente ao vivo hoje no YouTube e aproveita também, já compartilha o nosso link com toda a turma aí nas outras plataformas como Instagram, Facebook, enfim. Vamos divulgar ao máximo porque o tema de hoje está muito bom e vale muito a pena, Paulo. Oferecimento Bolos Santana, ou Santana Bolos, Grapiúna Representações Comerciais Limitada e também Daniel San, Petiscaria e Temaqueria. E hoje os entrevistados, é uma surpresa ou não? Eu acho que isso já está na boca do povo, viu, Paulo? Eu acho que a surpresa, não sei se é muito surpresa, mas é alguém que o povo de Itabuna já conhece. Hoje conosco, pastor Carlito Machado Fiel e a pastora Jane Fiel. Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor, a todos vocês que nos assistem, a você, Paulo Costa, a você. Sou o Carlito de Jane. E eu sou Jane de Carlito. Maravilha. E com a gente também a nossa co-host, a Heloísa também. Estreando hoje, viu, Paulo? Boa noite, Heloísa. Boa noite, gente. Paz do Senhor, pessoal. Me sinto muito emocionada de estar aqui nessa estreia dessa nova temporada do Papo na IEAD. Estamos aqui acompanhando, então aproveita para interagir bastante, fazer várias perguntas para a gente colocar aqui no nosso podcast. Um abraço. É isso aí. O podcast vai estar também ao vivo no Instagram. Você já pode também acompanhar também ao vivo agora no YouTube e pode usar também o chat para você já fazer as suas perguntas. Aquela pergunta que você não teve a oportunidade de perguntar para o pastor nem para a pastora, quem sabe hoje você não precisa nem se identificar, né, Paulo? Verdade. Pode fazer. No último podcast nós entrevistamos o pastor Carlito e também, logo depois, a pastora Jane. Eles nos contaram, né, a respeito da história deles, de como se conheceram, de como começou o ministério. E aí eu queria começar com a seguinte pergunta, Cláudio Honor. Pastor Carlito, nesses quase 7 anos, né, liderando a igreja de Itabuna, o campo de Itabuna, a Assembleia de Deus, que balanço o senhor faz nesses 7 anos? São quase 8. Quase 8, né? Dia 17 de julho vai completar 8 anos que já estamos aqui. Paulo, assim, passa muito rápido. Verdade. Parece que eu cheguei ontem e, assim, as coisas ainda estão acontecendo. Como dizia um companheiro da nossa convenção, ele já está jubilado, né? Quando as pessoas perguntavam a ele sobre mudança, ele dizia que não tinha desarrumado as malas ainda, só tinha desarrumado X malas. Então, eu, por exemplo, nesse tempo só desarrumei 7 malas, estou indo para a 8ª mala desarrumando. Então tem um bocado de mala ainda para arrumar. Então o balanço que a gente faz é, assim, a mão de Deus tem estado estendida sobre esta cidade, sobre este campo. O Senhor, por bondade, tem salvado muitas vidas. A gente tem tido um crescimento aí, em uma média de 10% a 11% anual. E isso é importante porque o crescimento, a média nacional de crescimento das igrejas é de 2%. E a gente, no processo de discipulado, envolvendo as lideranças, envolvendo a igreja, a gente tem conseguido esse êxito, que é esse crescimento aí de 10%, 11% anual. Isso é muito positivo, né, pastor? Com certeza, e é uma benção, tem sido uma benção. Irmã Jane, hoje a senhora se sente já parte da família itabunense? Como foi o primeiro contato? Como é a primeira chegada na igreja, olhando? E hoje, como a senhora se sente hoje no meio desse povo itabunense? Então, eu estava aqui observando ele falando desses quase 8 anos e, assim, é impressionante como eu já me sinto mesmo parte da família. Parece que já tem, apesar de passar muito rápido, mas parece que eu já tenho, assim, mais de 20 anos convivendo com a família itabunense, da Assembleia de Deus. Para mim, eu sou muito fácil de fazer amizades, apesar de me achar um pouco mais quietinha, mais tímida. Mas quando eu me mudei para cá, no início
eu tive um pouco de dificuldade de adaptação, mas logo em seguida eu já consegui me adaptar. Hoje eu já estou totalmente adaptada aqui na igreja. Maravilha. Pastor Carlito, os projetos futuros a longo, a curto e a médio prazo, o que é que passa nessa cabeça que a gente possa saber? Porque tem coisa que o senhor não revela muito, mas o que é que a igreja pode esperar do senhor nos próximos anos? Cláudio, é o seguinte, projetos existem muitos. Eu penso quando estou... Eu penso nos projetos em casa, eu penso nos projetos quando vou dormir, quando vou orar, quando estou no templo, quando estou viajando, quando estou dirigindo. A gente não para de pensar, até porque Itabuna é uma grande cidade. Hoje a gente com essa média de 200 mil habitantes. E a nossa igreja, Assembleia de Deus, pouco mais de 5 mil membros. Então eu vejo que a cidade tem um espaço muito grande para crescer. E a nossa proposta é trabalhar, intensificar o processo de discipulado, de evangelização, para que a gente venha a aumentar o número de pessoas que estejam envolvidas nesse processo. E aí o projeto a longo prazo é esse último aquisição que a gente tem aí do nosso terreno para a construção do centro de eventos, né? É uma área de 15 mil metros que já está finalizando a parte de pagamentos, de conclusão de pagamentos, e aí organizando agora a documentação e já trabalhando na terraplanagem, porque a ideia nossa é fazer o lançamento da pedra dia 28 de setembro, já está agendado inclusive com o presidente da convenção. Então esse projeto não é um projeto que a gente vai fazer de um dia para outro, né? É um auditório que vai suportar 5 mil pessoas sentadas. E aí, além do auditório, a gente pretende construir alojamentos, piscina, uma área de lazer, um campo de futebol, a gente pretende ter um parque infantil, né? Além de outros projetos que a gente vai agregar, que é a questão a questão social, escolas e etc. Então, o projeto é longo, a gente apenas está começando, né? Começando agora, longo. Na Bahia ou no Brasil, o senhor conhece algum projeto semelhante da Assembleia de Deus? Tem. Hoje as cidades maiores, elas estão trabalhando exatamente porque não tem mais tempo que consiga agregar as pessoas. Então, as cidades maiores, elas estão construindo, em Camaçari, lá na Assembleia de Deus, o pastor Cleuso foi até o pastor Odomiro que construiu na época, um centro de eventos. Agora em Irecê, o pastor Valmir construiu um centro de eventos, né? E outras cidades que estão construindo. Eu conheci agora o pastor Raifran, que é pastor presidente de uma cidade chamada Santa Inês, no estado do Maranhão. Ele construiu lá um centro de eventos que pega 6 mil pessoas, ainda está na fase de conclusão, já está com 6 anos trabalhando, 6 anos trabalhando. Então, assim, hoje as cidades maiores, elas não estão construindo mais grandes megas templos, até porque a manutenção para esses templos é muito alta. Então, é viável se construir esses espaços, né? Espaço que você faz eventos e, no caso nosso aqui, a gente pretende, inclusive, sublocar esse espaço para outras denominações que, assim, desejarem realizar eventos quando a gente não estiver usando, né? Isso vai ajudar, inclusive, na manutenção. Sem contar a área de lazer, hoje, se você quer sair com um grupo, você vai para um espaço pequeno, aí você paga 40, 50 reais o day use. Então, se a gente tem o nosso espaço, não é que vai ser 100% gratuito, mas a pessoa paga uma taxa para manutenção. Não ia pagar em outro local, 40, 50, então você paga uma taxa de 20, de 15, sei lá, de acordo com o grupo, né? Sem contar a sensação de pertencimento, você saber que aquele local aí é um local que foi consagrado ao Senhor, né? Que tem uma pedra fundamental baseada naquilo. E a irmã Jane, como é que tem sonhado junto com o pastor nesses projetos? Tem sido esse braço forte? E quando ele chega em casa ali cansado e dizendo assim, rapaz, e a senhora que dá esse apoio, que motiva, chega alguma vez desanimado, pastor, ou não? Bom, Apertei, então. Desanimado, às vezes, diante de inúmeras, a correria do dia a dia, a dificuldade, né, que realmente, para se construir um centro de eventos desse, a gente enfrenta vários desafios. Verdade. Tem os momentos assim, de desânimo, mas ele, assim, ele é muito sonhador. E ele é tão sonhador que ele
nos instiga a sonhar junto com ele. Né? A maneira como ele fala, como ele expõe. Quando ele fala no centro de evento, a gente já se imagina lá dentro, com as piscinas, com as crianças na escola, com os grandes congressos. Então, assim, a maneira como ele fala, parece que já está tudo pronto. O sonho dele é muito bonito, a maneira como ele sonha, porque ele já idealiza tudo da maneira que vai ser. Pastor, tu podia citar aí alguns pontos positivos ou alguns avanços na sua gestão nesses primeiros 7 anos aqui em Itabuna? Paulo, eu agradeço a Deus e tem momentos que eu vislumbro, né, o que já aconteceu, e eu pergunto assim, como aconteceu? Porque é a mão de Deus, né? A gente tinha mais de 20 congregações em aluguéis. Hoje a gente só tem 6 congregações de aluguéis, e dessas 6 que a gente tem em aluguéis, a gente já tem terrenos em 3 delas para construir futuramente, porque a gente tem uma demanda muito grande, né? Então, as demais a gente saiu dos aluguéis de 28 anos, a exemplo do Banco Raso, da Nova Itabuna. Hoje, os irmãos já estão congregando, mesmo que não finalizou, fachada, alguma coisa assim, mas os irmãos estão congregando, né, com espaço, já com piso de porcelanato. Livre de aluguel, né? Livre de aluguel, com ar-condicionado, inclusive esses espaços já funcionam com ar-condicionado. Então, assim, são muitas conquistas que eu me pergunto como isso tem acontecido. Entendo que é a contribuição e a colaboração da igreja de modo geral, que os irmãos têm vindo conosco, entendeu? Tanto as lideranças, os obreiros, os pastores que são dirigentes de congregação, os obreiros de modo geral, presbíteros, diáconos, auxiliares e os irmãos. Agora, por exemplo, não sei se vocês iriam perguntar, mas já vou antecipar. Já vou antecipar. A gente está fazendo uma campanha, né? 1.000 para 1 milhão, que é a ideia de conseguir 1 milhão para a gente trabalhar a nossa... dar o início no auditório, né? Lá no auditório. Você poderia contar para a gente, pastor, como é que funciona essa campanha? Sim, vou falar. Então, assim, o que é que eu estou querendo dizer? Que a gente ainda só está falando da campanha. E os irmãos ligam, pastor, olha, coloca o meu nome aí. Os irmãos de congregações, né? Que às vezes tinham alguma dificuldade, ligam, pastor, olha, pode colocar meu nome aí, eu vou participar da campanha. A campanha, a gente está dizendo o seguinte, se você pode dar R$1.000, você vai dar R$1.000 e pode dividir isso até em 10 vezes. Ah, mas eu não posso dar R$1.000. Junta 2 irmãos, um dá 500, outro dá 500 e divide isso também em 10 vezes, né? Ah, não posso dar 500. Divide de maneira que as pessoas participam. E assim, como tem pessoas que dizem que não pode dar 1.000 para pagar em 10 vezes de 100, já tem pessoas que dizem que vai dar 10.000 em 10 parcelas de 1.000. Né? Já tem pessoas que dizem que vai fazer isso, já tem outro de 5.000 que vai dar 10 parcelas de 500. Então, Deus está abençoando de uma forma muito especial. Verdade. E a gente acredita. Essa semana eu participando de um treinamento, semana passada, lá na Carolina do Norte, com o Dr. Billy Hans, um senhor pastor e doutor de 80 anos de idade, que está investindo no processo de discipulado, trazendo para nós as ferramentas de discipulado. Ele que andou por mais de 40 anos com Billy Graham, e ele falou uma frase que aquela eu captei, entre outras que ele falou, aquela eu segurei e vou começar a reproduzir. Ele disse assim, não se preocupe, Deus não está quebrado. Não está endividado. Não está quebrado, Deus não está quebrado. Então, tudo que a gente quiser fazer que é para Deus, a gente acredita nisso e sabe que, como a Bíblia orienta, que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não está quebrado. Verdade. Não é assim, não é apenas porque alguém pensa que é por vaidade. Não é por vaidade, é por uma necessidade. Hoje, a construção de um salão, de um auditório, para você aglomerar 5.000 pessoas, é uma necessidade na nossa cidade, tendo em vista que não há na cidade nenhum espaço, nem público, nem particular, que consiga agregar esse número de pessoas. Verdade. Né? Não consegue. O espaço que a gente tem aí é um espaço ali da terceira via, que pega em torno, acho que de 1.500, 1.800 pessoas. E o custo também acaba sendo inviável para o cara fazer um evento, né? Você quer fazer um evento de uma tarde, um dia desse, é 12 mil, 15 mil reais, um momento só, entendeu? Então você não tem. Então é interessante. Então não é vaidade, é necessidade.
Hoje, por exemplo, nós fizemos um congresso com jovens, ficaram mais pessoas fora do templo do que dentro do templo. Tendo que revezar, né? Tendo Agora que sai revezar. uma turma, depois Entra volta outro. outra. A gente consegue aqui fazer, domingo, no próximo domingo, de amanhã 8, a gente vai ter uma ceia reunida apenas com 10 congregações, que é os irmãos da área 2. Que não consegue, se vier todo mundo, os irmãos vierem todos da área 2, junto com os irmãos da sede, não cabe. Essa aí já ficou pequena, né? Não, É reunida no nome, é reunida 1% apenas dos irmãos. Se vier 10%, já fica de fora. Hoje eu agradeço. Tem dia que eu fico no culto e eu tenho o hábito de descer do púlpito e cumprimentar os irmãos no templo. E às vezes quando eu chego lá no fundo do templo, que olho para frente, eu vejo a igrejinha cheia e fico pensando, se viesse todos os irmãos que se congregam na sede aos domingos, Não cabe caberia. espaço, não cabe. É verdade. Eu agradeço a Deus por isso, né? Deus tem abençoado de uma forma muito especial. E outro detalhe, todas as congregações, dia de domingo, inclusive, que é o dia que o pessoal tem mais tempo para congregar, tudo cheinho para a glória de Deus. Glória a Deus. Tudo cheinho. Pastor Claudionor, vamos passar a bola para ela? Vamos lá, mas para você que está em casa agora nos assistindo, hoje, voltando à terceira temporada do podcast Papo na IEAD, hoje também com a nossa co-host, queremos ouvir também o que você de casa tem aí para perguntar para o nosso pastor. Vamos com ela agora. Heloísa? Estamos aqui, pastor, com bastante gente, muita gente interagindo, continua interagindo, inclusive. Estamos aqui com o pregador Carlos Alves, né? A Juliana Souza, o Emiliano, a irmã Dorcas, a Esté Benvenuto, a pastora Joelma. Estamos aqui, todo mundo muito empolgado com essa esse retorno, né, do podcast. E a irmã Fátima Cerqueira disse que bom que está de volta o Papo na IEAD. Louvamos a Deus pela vida dos nossos queridos, que Deus abençoe esse retorno. Estamos aqui observando, continue participando. Maravilha. Glória a Ô Deus. Paulo, a gente só está aquecendo um pouquinho, a gente está falando um pouquinho de obra, a gente está falando um pouquinho de ministério, falando das realizações, porém, acho que o Papo na IEAD não é muito hoje para esse tema não, né? A gente vai apertar por outro lado, né não? Eu acho que tem algumas histórias aí que o povo tem curiosidade de saber. E assim, eu já fui perguntando para a irmã Jane aqui em conversa de bastidores, aí daqui a pouquinho a gente vai fazendo as perguntas, mas o Paulo é que aperta, viu, pastor? Apertar um pouquinho. Eu amenizo, o Paulo bate, tá? Um segura e o outro bate, tá? Mas hoje fique tranquilo que a gente não vai apertar, mas assim, a irmã Jane disse, pastor, que quem tomou a iniciativa do negócio foi o senhor. E foi. Eu vou contar Como a é que foi história. essa história, meu Eu não pastor? sei, eu não acredito. Não. Na verdade é o seguinte, nós éramos bem jovenzinhos, né? Na cidade De Piauí. de Piauí. Piauí. Então eu tinha 17 anos, ela tinha 15 anos, 2 adolescentes, né? E na época eu tinha, antes de conhecê-la, eu tinha uma amizade com uma menina, outra menina, namorava com a menina e tal. Beleza, só que essa menina, ela não gostava muito. Mas nessa época o senhor já era crente ou não? Já crente, né? Entendi. Eu aceitei Jesus como meu Salvador aos 14 anos de idade. Maravilha. Já queria casar logo no ano que eu aceitei Jesus, mas não achei ninguém para casar. Tudo bem. Mas a menina, ela assim, não se identificava muito com o rapaz, essas coisas assim, entendeu? Ela não dava muito bola. Aí a mãe me aconselhou, Carlito, olha, ela não está querendo. Eu, tá bom, terminamos. É uma família muito boa, inclusive. E aí ela é de Piauí, mas ela passou um período em Venceslau, na minha terra, inclusive. O pastor Gildésio era o pastor de Venceslau e ela passou um período lá, foi lá que ela aceitou Jesus. Perto do Cocão, por ali. É município do Cocão, é a sede do Cocão, né? O Venceslau é a cidade, o Cocão é o distrito. Mas eu já morava em Piauí, então a conhecia durante esse período. Aí eu vi na igreja aquela meninazinha, magrinha, bonitinha. É sério. Aí ficou ali, quando um dia eu trabalhava numa farmácia e ela foi lá. Por isso que eu estou dizendo, essa história de que eu tomei iniciativa, ela foi lá. Irmão Carlito, vai ter aniversário de manhã hoje, dá para você ir lá também?
Sem motivo, assim, do Sem- nada, só foi o me aniversário. Me convidar. complicou A gente aí. jovem, eu disse, acho que eu vou. Comer bolo, né, pastor? Quem Comer, não gosta de rapaz. bolo jovem? Coisa boa. Eu morava sozinho, não morava com... Vivia de bolo e hambúrguer, na hora que eu vivia disso, eu comia só hambúrguer. Mas a irmã já está ali olhando ali de um jeito ali que daqui a Aí eu pouco era. fui pra lá, né? Fui pra lá e a gente começou a conversar. Depois disso, desse convite, e nós entramos num propósito de oração, até que eu tomei a iniciativa de ir lá falar com o pai dela, né? O irmão João, um bigodão grande, assim. Eu fui durante a semana umas 3 vezes na noite para falar com ele, mas não tive coragem de falar. Desistiu. Não chegou a força necessária, né? Aí, quando foi um dia, eu estava trabalhando na farmácia, e aí eu saí para fazer umas cobranças, debaixo de chuva. Eu disse, hoje eu vou. Aí, umas 9 horas da manhã, eu cheguei na loja dele. Irmão João, eu queria falar com o senhor. Ele disse, eu vou subir para tomar café. Eu disse, mas não vou tomar café não, é rapidinho. Mas ele subiu, sentou na mesa lá, e na mesa disse, pode falar. Eu disse, não, eu vou tomar um cafezinho. Vou olhar as palavras aqui. Eu vou tomar um cafezinho. Aí, Na upgrade do café, viu, Paulo? tomei o cafezinho e disse aí, irmão João, porque imagina, a gente está conversando e tal, a gente está se gostando e queria saber se o senhor permite, a gente está orando, né? Aí ele me pediu um prazo, né? Tinha esse negócio de pedir um prazo, disse que me dava a resposta depois, uma semana, segundo era. E eu fiquei aguardando, ansioso pela resposta, uns 3 ou 4 dias depois ele me chamou e disse que tudo bem, porque eu já nutri uma amizade com ele, eu já tinha uma amizade com ele, o velho gostava de mim, falava assim, esse irmão, cara, ele tá uma benção, esse jovem, né? Esse jovem é uma benção. Que primeiro o cara tem que ganhar o sogro e a sogra para depois ganhar. Os caras não sabem, aí não dá certo. E aí então ele disse, tudo bem, agora aquela história que o pai, aquele Impõe limites, né? limites, olha, aqui até tal hora, não quero assim, não quero desse jeito. Tudo bem. Foi assim. Depois de um beijo, está o cara sentado no sofá, largado, né, Paulo? Pastora Jane, agora eu quero ouvir Pastora Jane. Pastora Jane, como é ser esposa de um pastor que, além de ser presidente do campo de Itabuna, né, faz parte da mesa diretora da CEADEB? Aí a minha pergunta é, ele é um pastor ou um marido presente ou muito ausente? A verdade. É desafiador, né? É desafiador porque, assim, realmente ele tem que dar assistência não só ao campo, né, como também à Bahia inteira. Uhum. Então, assim, o tempo dele, ele sempre tem que se virar nos 30 para poder dar assistência à igreja, dar assistência à Bahia, dar assistência à família. Mas, assim, ele sempre foi um marido muito presente. Dentro das possibilidades dele, ele nunca... Ele é tão presente que ele faz questão de viajar a noite toda para dormir em casa. Entendi. Ele disse que é porque ele não consegue dormir longe de mim. Tem momentos que eu fico pensando que é o colchão, né? Que é aquela cama grande. Mas aí ele chega e fica agarradinho comigo. Eu fico lá na pontinha da cama e eu acho que ele não liga muito para a cama, não. É o colchão, sou eu mesmo. Então, assim, ele sempre está procurando sair com a família, fazer viagem com a família, estar presente com a família. Essa questão da presença dele, eu não tenho o que reclamar, porque ele tem dado conta do recado também nesse sentido de dar conta da igreja, família e a Bahia, né? Eu acho até que ele... E consegue ser presente, né? Consegue ser presente. Eu acho até que ele corre demais. Tem horas que eu fico falando com ele, Muito. para um pouquinho. Eu bem sei disso. Para um pouquinho, respira, porque ele quer se doar o tempo todo e às vezes ele esquece até dele para poder. Mas Paulo se está achando doar que a pra carreira é na estrada, dirigindo. também, né? Também. Mas assim, ele esquece dele para se doar para a família, para a igreja, para os pastores no geral em si. E eu falo que ele tem que pensar também nele. Pastora, a senhora se casou muito cedo. Aí eu lhe pergunto, como é que foi lidar com o assédio dentro da igreja? Existe esse assédio? A senhora era ciumenta, era insegura? Me conte aí. Essa história é uma história muito interessante, né? Porque assim, eu casei muito cedo, com 16 anos, adolescente. Então, assim, eu ciumava muito dele, muito. Ele nunca ciumou de mim.
Ele não tinha, da parte dele não teve ciúme. Mas eu, da sombra dele, ia passando da sombra dele, eu já corria atrás, pensando que tinha alguém já do lado dele, para poder segurar a sombra. Então, eu sempre ciumei muito, ele estudava, e se ele chegasse um pouco mais tarde do colégio, eu já perguntava onde estava, por que chegou tarde, se estava com alguém. Então, era um ciúme fora do normal. Eu até posso dizer que era um ciúme doentio, a ponto da gente discutir muito, brigar muito, a ponto de pensar em separação, e ele arrumar a bolsa para ir embora e falar com minha mãe. Mas, assim, Deus, ele tem um projeto. Eu não digo que ele tem um projeto na nossa vida, e teve a intervenção de Deus e a vontade da gente procurar ajuda. A gente procurou ajuda, né? Entendi. Fomos ao hotel pastor, ele foi, conversamos, o pastor foi. A gente também sempre participou de muitos encontros de casais, a gente lia muito. Não era aquele casal de falar, eu já sei tudo, não precisa de ninguém me explicar mais nada. A gente foi sempre muito de ouvir as pessoas, ouvir os conselhos e procurar ajuda também. Então, assim, Deus me curou, eu falo que Deus me curou, e aquela questão do amadurecimento, né? A gente vai crescendo e vai amadurecendo e vai entendendo algumas questões. Claudionor, quando eu ouço a pastora falando que tinha insegurança, né? E quando eu olho para a foto do pastor Carlito, quando se casou, aí eu falo, o quilo do homem está muito caro, viu? O quilo do homem está caro. Verdade. A Jane é corajosa. Mas, pastora, a gente ouviu aí a versão do pastor Carlito lá na farmácia e tal, e ele disse que foi a senhora que fez o convite. Procede essa conversa mesmo, ou tem a segunda versão aí dessa história? É porque, assim, ele interpretou de uma maneira errônea. Né? Realmente teve o convite, mas não com a intenção que ele pensou. É isso. Né? Eu sempre ouvia meu pai falando que ele era um rapaz, assim, que gostava de receber as pessoas na igreja, um rapaz trabalhador. Então, assim, eu pensei, meu pai, minha mãe gostam dele, então eu vou convidar as pessoas que minha mãe gosta, né? Aí passei lá, ele um jovenzinho. Ele já é mal intencionado, né? Mal intencionado. Aí eu ganhou a sogra, o sogro, os irmãos. Tinha irmão também, pastora? Tinha. Não, inclusive a minha irmã caçula, porque ela não está aqui para falar, mas ele dava chocolate, ele dava presente. Ela fazia o cupido. Aí ela fazia o cupido, e ela era daquelas que fofocava. Se ele fizesse qualquer coisa assim, ela vou contar para a manhinha. Aí tinha que ser na base de chocolate. Ele dava um chocolate para Então, assim, eu convidei ele realmente para o aniversário, e aí ele interpretou de outra maneira. Achou que eu estava convidando na intenção de segurar ele. Mas aí ele veio, jogou a rede e conseguiu me capturar. E vamos agora também ver o que é que o público está falando a respeito aí dessa terceira temporada do podcast. Hoje, como é que vocês estão aí? A nossa co-host. Vamos lá? Vamos ver o que é que Heloísa. Vamos ver o que é que o povo está perguntando para os nossos pastores. Então, o pessoal ainda não fez nenhuma pergunta, mas está aqui muita gente, né, comentando, falando que está gostando. A irmã Joelma dizendo que gosta muito de assistir, que está muito feliz de participar. Tem a irmã Leonora, que está dando a paz do Senhor aos pastores. Está ligada lá de Mata Verde, em Minas Gerais. Pra isso todo mesmo. O povo de Minas ligado aí. Isso mesmo. E a irmã Daiele, né, que está ali dando a paz do Senhor também, dizendo que está surreal, mandando um abraço. E, pessoal, pode fazer pergunta, fiquem à vontade. Viu? Pastora Jane, como é que foi criar os filhos na ausência do pastor Carlito? Foi fácil, foi difícil? Bom, na verdade, eu não criei os filhos na ausência dele, porque ele sempre, aquilo que eu falei, sempre se virou nos 30 para estar presente. Entendi. Ele viajava, mas ele sempre participou de festa dos pais, ele sempre participou do aniversário dos filhos, reuniões. Ele sempre esteve presente nos momentos de criação, assim. A ausência dele é tipo, viaja para uma reunião, mas está ali. A gente vai fazer alguma atividade junto, a gente sai junto. Então, não existiu assim essa ausência para criar os filhos. Ele sempre esteve presente na criação. Já teve algum campo que vocês passaram, que vocês sentiram o desejo, meu Deus, me tire daqui, me arranca daqui?
Nós passamos por 3 campos, né? Foi Barro Alto. Primeiro estivemos em Ibirataia como congregação, aí fomos para Barro Alto, de Barro Alto para Camamu e aqui Itabuna. Em Barro Alto, assim, era muito distante da minha família. Até hoje a gente tem uma amizade muito grande com os irmãos de Barro Alto. Eu sempre digo que todos os campos que a gente passou foi uma aprendizagem. Eu amo muito todos os irmãos dos campos, tanto Barro Alto como Camamu e Itabuna. E assim, agora eu tinha uma vontade de vir mais para perto por conta da distância da família, mas não por conta de dificuldades no campo. Eu tinha vontade de vir por conta da distância da família. Maravilha. Pastor Carlito, com 17 anos, um jovem pleiteando o casamento, ainda sem uma condição financeira definida, quais os desafios o senhor encontrou e quais as inseguranças de um jovem ainda para tirar a filha do... Qual era o nome do sogro mesmo? Irmão João. O irmão João, tirar da casa dele, a menina que jantava, tomava o café, era cuidada, e agora o senhor tem que a responsabilidade de agora assumir essa menina agora, que era uma menina na época, e se transformá-la em sua mulher. Quais as dificuldades que o senhor encontrou, não só financeiramente, mas também para congregar, com toda a dificuldade que tinha lá também da irmã Jane, já de olho no senhor, dando aquelas beliscadazinhas, e como é que funcionou a cabeça do senhor? Qual era a certeza que o senhor tinha? Ou se não tinha certeza também? Cláudio, eu penso que os jovens nessa idade não pensam em dificuldade, não. Quer namorar, né, pastor? Quer casar. Tá certo. Casar e, assim, eu acho que não pensa. Na verdade, eu queria muito me casar. Eu estava empregado, ganhava um salário e meio, mais ou menos um salário e meio. Então, eu achava que era possível, né? Que era possível a gente viver com aquilo. E aí, quando você é jovenzinho, você bota na cabeça que vive em qualquer lugar e que dá para viver com o que dá. Comprou o fogão, a cama? Não. Aí você, o fogão foi a história. O fogão eu nem comprei. Fogão foi o fogão que foi da mãe do meu sogro. Aqueles fogão de orelha. Aquele tem para apoiar o apoio de panela. Aquele fogão, era o fogão amarelão, daqueles, aí tinha esse fogão lá, eu disse, vou mandar consertar. Mandei consertar, o fogão ficou top. Até a tinta de esmalte? Esmalte. Pronto, o fogão foi isso aí. Então, assim, eu tinha sempre tive uma qualidade, eu acho que é qualidade, que eu não tenho dificuldade para trabalhar. Trabalho do que for preciso fazer para trabalhar, eu vou trabalhar. Eu trabalhava na farmácia, estava empregado, tudo bem. Só que aí a gente casou. Não tinha casa para morar, mas eu já estava construindo minha casa. O tio dela conseguiu uma casa para a gente morar. Nós moramos por 3 anos sem pagar aluguel nessa casa. E assim, nós ganhamos muita coisa, né? Esse negócio de chá de cozinha, papapá, ganhamos muita coisa que a gente ficou uns 5 anos sem comprar nada para dentro de casa. O maior desafio foi que a gente, naquela época, o controle de natalidade era um pouco mais rígido na igreja. E aí, como eu já servia ali como obreiro, e a orientação era que você não podia fazer muito esse controle de natalidade. Então, tinha que viver pela fé. Eu disse, então, nós vamos viver pela fé. Só que a fé não funcionou, não. 3 meses depois, a mulher engravidou. Então, aí você agora já não são mais 2. Verdade. Agora você já tem um terceiro, uma criança. E quando o Lucas nasce, aí eu fiquei desempregado. Então, você fica desempregado, mas tem que trabalhar. Então eu fui para a feira, eu vendi banana, eu vendi alumínio, eu vendi sandália, eu trabalhei de ajudante de pedreiros. Mas na banana o senhor colocava aquelas pedrinhas lá, o carbureto? Tinha banana com e sem carbureto. Era o gosto, né? A pessoa chegava e perguntava, essa tem carbureto? Eu digo, tem, essa aqui não tem não. As pessoas nem acreditaram que todo mundo que vende banana coloca o produto para ela amarelar, amadurecer rapidinho. A grande maioria, nem todo mundo, mas tem essa exceção de que você tem aquela opção de não colocar em algumas, porque ela demora mais de madurar, mas colocava. Então a gente trabalhava, eu sempre me enfrentei o trabalho assim, e penso que, hoje eu vejo os meninos namorando, aí o cara não tem coragem de acordar cedo, o cara acorda 10 horas da manhã, o
cara não tá nem. Eu fico, rapaz, tu vai fazer o que da vida, velho? E a questão do jogo do bicho foi antes ou depois desse? Não, quando eu era bem jovenzinho, morava lá na roça do Cocão, tinha na faixa de uns 12 anos. Ah, tá. A gente fazia jogo do bicho. Mas não ficava parado, né? Na fazenda. Não ficava. Então já tinha a vertente, na verdade, de ser provedor. E a irmã Jane, qual foi o impacto de sair da casa de pai, de mãe, a primeira noite, agora em uma casa estranha, olhando agora para as quatro paredes? Na verdade, se eu não me engano, não foi casa estranha, não. Parece que foi o fundo de um bar, né? O quartinho no fundo do bar. Eles já estão querendo que eu conte a história do bar. Não, foi muito interessante, assim, como ele falou, meu tio deu uma casa pra gente morar que ficava parede e meia com o bar. Para mim, sair da casa dos meus pais, assim, o meu sonho é como ele disse, que adolescente não pensa, só vai. Quando a pessoa já está com uns 25, é por isso que eu sempre digo que quando o jovem passa dos 25, ele demora mais para casar, porque ele pensa mais. Aí, adolescente não pensa, só vai. E aí, o meu sonho era casar. Para mim, era tudo mar de rosas o tempo todo, não ia enfrentar nenhum tipo de dificuldades. Então, assim, nós fomos morar, casamos. Quando o Lucas nasceu, ele ficou desempregado e aí ele vendia banana e eu vendia geladinho. Eu ia para o colégio, estudava com o Lucas dentro do coletivo, nos braços, para deixar na casa da minha mãe e o isopor de geladinho para vender, para comprar leite para ele também. Então, assim, era aquela correria. A gente não tinha tempo. Chegava em casa todo mundo cansado, não tinha tempo nem de se curtir, porque menino pequeno, correndo o dia todo para trabalhar. Quando a gente casou, que entrou, que eu olhei assim, falei, realizei meu sonho. Estou aqui com o amor da minha vida, só eu e ele. Não tem ninguém para me dizer que já é 10 horas para poder eu entrar para dentro de casa. Não tem ninguém que vai me dizer que eu não posso dormir com ele, não posso beijar, não posso abraçar, só tá só ele só gostando, né? Ele só alegria. Só alegria, irmão. Aí, quando fui lá para... Ele me compra uma cama de ferro. Essa cama preta, nunca me esqueço, daquela... É tubular que fala? Tubular. Que a bicha arranje que tem... Só que assim, ele não tinha dinheiro para comprar uma cama de ferro boa. Ele comprou daquelas que o ferro entortava. E essa cama, ela foi entortando o ferro e ela caía, aquele ferro. Desencaixava. Na cama, pá, o laço descia. O laço descia. Aí foi uma novela. E aí eu não sabia que nesse bar também dormia um senhor que ele cuidava, né? Tomava conta lá do bar. E lá para as 3 horas da manhã, eu tô vendo dois adolescentes casados de lua de mel, que a gente não tinha dinheiro para viajar. Teve que passar a lua de mel ali mesmo. Ixi, a base do ranram, pastor. Misericórdia. Quando foi no outro, eu acho que eu levei mais ou menos uns 15 dias que eu não tinha coragem, que a gente comprava pão lá também, que era uma venda, né, que chamava venda na época. Meu tio vendia pão, vendia leite, essas coisas, e eu não tinha coragem de ir lá para comprar pão, porque eu não tinha coragem de olhar na cara do homem. Com vergonha. Com vergonha. Só que aí, assim, são experiências, né? Verdade. E assim, eu me senti realmente realizada em estar junto com ele ali o tempo todo. Pastor, tu demonstrou agora há pouco no seu relato aqui que não é um cara preguiçoso, não é um homem preguiçoso, né? Ficou desempregado, correu atrás. A minha pergunta é, no ministério hoje, o senhor tem visto muito obreiro, muito pregador Nutella, acomodado? Ô Paulo, mas o que é Ativo. Nutella? Você tá fazendo comercial aí, Paulo? Nutella é bom, né não? Hein, pastor? Semana passada eu até falei na segunda-feira, rapidinho, sobre os obreiros, os irmãos, os crentes que são raízes, né? E obreiros, enfim. Tem porque é o seguinte, eu comecei muito jovem, como vocês já conhecem a minha história, muito jovem, mas nunca tive dificuldade de trabalhar. Até hoje eu trabalho. Eu trabalho na igreja, né? Eu sou pastor de uma igreja, mas eu tenho outras questões que a gente vai tentando conciliar até para se organizar, porque amanhã vai chegar o tempo de jubilar, né? E na hora que eu vier em jubilar, que eu quero jubilar num tempo certo de papai, você precisa manter uma certa estabilidade. Então, eu não me preocupo no sentido assim
Não, porque tem que trabalhar. Não. Eu me preocupo nessa estabilidade. O futuro pertence a Deus, a gente pode até ser arrebatado hoje, Jesus pode voltar agora, maravilha. Mas você tem que pensar amanhã. Amanhã você vai chegar para a idade, você vai precisar mais. A tendência é precisar mais de assistência de médico, de medicação, de exercício físico. Então, assim, menos mercado e mais farmácia, né? A tendência é essa. Então, eu trabalho, eu trabalho, sou pastor de igreja, temos negócios que eu faço por fora, meus empreendimentos, para poder conseguir criar essa estrutura para amanhã. Aí eu vejo pessoas que de vez em quando dizem assim, porque eu só aprendi, eu só sei ser pastor. Não, rapaz, a gente pode ser pastor, já foi o tempo que você, para ir para ser pastor, você tinha que vender tudo que você tinha para poder ir para a obra. Hoje não precisa você fazer isso. Você pode ser pastor e conciliar. Você tem um empreendimento, você tem uma chamada para ir para um campo, pega esse empreendimento seu, arrenda, aluga, faz um investimento e vai fazer a obra do Senhor lá. Isso vai até te dar uma estrutura, né? Isso vai até te dar uma estrutura. E assim, não dizer que não, eu tenho que vender tudo porque eu tenho que ir, porque não. E o dia difícil? O dia difícil chega. Às vezes quebra a cara, né, pastor? Tem que retornar, né? Eu já vendi casa, meus carros que eu sempre tive, por exemplo, quando eu comecei a comprar carro, tinha uns 20 anos para cá, eu já andei muito no campo de pé, de jegue, de bicicleta, de moto, com ela na garupa para visitar as congregações, para levar a Santa Ceia. Mas os carros, quando eu comecei a comprar, eu nunca tive esse negócio de, não, meu carro eu não vou botar aqui, meu carro não vai para ali, meu carro eu não vou botar na estrada, não. Meu carro era para a obra. Era para a família e para a obra, Para a família e para a obra, entendeu? Falar em família, eu queria até observar que quando você falou lá atrás, perguntou para ela sobre a questão da criação, quando os nossos filhos nasceram, eu não tinha a quantidade de atividade que a gente tem hoje. Então eu ainda não fazia parte da diretoria da convenção. Tinha mais tempo, né? Aí eu vivia mais, era mais para a igreja e para a família e a igreja, né? Uhum. Então isso veio aumentar essa demanda depois que a gente acabou se envolvendo com a diretoria da convenção, com secretários. Isso já tem o quê? 18 anos mais ou menos. Fui secretário adjunto, depois fui. Os meninos já estavam grandes. Os meninos já estavam maiorzinhos, né? Já estavam ficando adolescentes. Aí já estava adolescente, é uma fase também difícil. Mas logo no início, quando eles eram crianças, eu estava mais ali, era dali para o campo. E a gente viajava, por exemplo, eu viajei essa semana. Quinta-feira eu estava no Prado. Aí saí do Prado 9 horas, 1 hora da manhã a gente estava aqui, dormi em casa. Aí quando foi 7 da manhã de ontem, eu saí e fui para Sebastião Laranjeiras, depois de Guanambi. Terminou o culto lá 9h30 mais ou menos, a gente saiu de lá. 4 horas da manhã, a gente estava em casa, dormi em casa. Caramba. Então, para poder correria, né, pastor? Assistência. Heloísa, é com você. Pastor, estamos aqui, né, com alguns irmãos fazendo algumas perguntas e o senhor logo no início estava falando sobre alguns projetos e a irmã Nazaré de Souza Costa Nasa está perguntando, né? Pastor, qual o projeto do senhor para a área 6 para trazer de volta os irmãos que se afastaram da igreja? E se tratando do casamento, o irmão Roberto Paulo perguntou qual foi a maior provocação que o nosso pastor já enfrentou com a pastora Jane. Outra pergunta é do irmão Miraldo Estrela. Pastor Carlito, quais são os pilares para manter um matrimônio de 31 anos? Porque, convenhamos, né? 31 anos não são 31 dias. Eu vou respondendo, começando pela irmã da área 6. O projeto para recuperar irmãos que se afastaram já está acontecendo, inclusive, hoje lá. Hoje o pastor Josinaldo está lá, reunido com as lideranças, né, das congregações, para exatamente trabalhar essa questão da integração e do envolvimento da liderança com os novos irmãos e com pessoas que estão afastadas, que é o processo de discipulado que a gente já está trabalhando aqui no campo já há quase 7 anos, né? Tem dado resultado. Agora os irmãos da área 6 já estão sendo inseridos. Nesse momento agora, o pastor Josenaldo está reunido, se eu não estiver equivocado, na congregação de Nova Ferradas, com o pastor Davi, que é o coordenador da área 6, e junto com o presbítero Valdemar, para poder orientar as lideranças para desenvolver esse trabalho lá. E o treinamento já tem acontecido em algumas daquelas congregações.
A outra pergunta a de Niraldo, eu vou responder logo a Niraldo, que depois ver quem for outro que perguntar a outra. Eu sempre falo que o que sustenta um matrimônio são 3 pilares básicos. 3. Diálogo, respeito e confiança. Pronto. Se você tiver esses 3 pilares aí, você vai viver. Eu já estou com 31, espero chegar, se Jesus não voltar logo, aos 50, fazer uma festa de bodas de ouro, né? 50 anos de casado. E assim, é isso aí, diálogo. Não está gostando? Fala. Pergunta. E respeito é desenvolver a empatia, se colocar no lugar do outro, né? E assim, as mulheres têm um período meio chato, a gente tem que entender isso também. Suportar, né, pastor? Suportar. E também a gente é chato, homem não briga com homem, não, porque homem não é brincadeira. E respeitar. Respeito, porque são seres humanos e requer o respeito do outro. A terceira pergunta foi de... O que foi de Roberto Jane Paulo. já fez para te irritar? Eita, menina, eu acho... É o seguinte, quando ela era adolescente e tinha essa questão do ciúme, isso era muito ruim, viu, Paulo? Ruim. Aí eu não suportava, por quê? Porque eu sempre fui ativo na igreja. Eu aceitei Jesus com 14 anos, envolvido com liderança, liderei jovens aos 17 anos. Né? Eu, mesmo sendo presbítero da igreja, era difícil eu sentar no púlpito. Eu ficava sempre na portaria para receber os irmãos, para encaminhar, aquela coisa, com aquele acesso ao povo. Então, esse ciúme era ruim. Deixava ela insegura, né? É ruim porque, assim, você não podia falar com a irmã, com a jovem e tal, e a gente abraçava todo mundo, convívio, enfim. Isso não era legal. Aí, quando eu já não estava suportando mais, eu procurei o pastor, na época, o pastor Sandoval, que hoje é pastor em Ubatã, ele era pastor auxiliar do nosso pastor Manuel Fernandes, né? E a gente tinha uma amizade, assim, muito grande. Eu procurei ele para que ele conversasse com a gente. E ele foi lá em casa e conversou. E como ela disse, Deus faz obra, né? Deus faz milagre. Irmã Jane, nesse período de ministério de vocês, e logo no começo, bem provável vocês terem passado muitas dificuldades e provações. A senhora consegue mensurar e trazer para nós essas experiências que vocês passaram no começo do ministério de vocês? Se eu não me engano, no último bate-papo que a gente teve com o pastor, teve uma decisão que ele acha que tomou em um templo, que ele teve que jogar o telhado abaixo e depois, e agora para retelhar? Quais são as experiências que a senhora consegue trazer à memória agora para nós e assim das dificuldades e provações que vocês passaram no começo? A gente passou algumas provações, inclusive financeira. E assim, quando a gente tem filho pequeno, a gente parece que a preocupação da gente é maior. Teve período da gente não ter dinheiro para fazer a feira. E aí, de Deus usar irmãos. Eu me lembro que uma vez a gente morava em Ibirataia e a gente não tinha nada em casa para comer. E ele saiu, ele tinha R$10, que na época frango se comprava um frango com R$10. Ele tinha R$10, ele falou, eu vou comprar um frango para comer meio-dia. E ele saiu para comprar. Na estrada ele encontra uma irmã que tinha saído do médico, fez exame, mas não tinha o dinheiro do remédio. Ele disse, eu tenho R$10 aqui, vai lá e compra o remédio. E aí foi pensar o que é que ele ia me dizer quando chegasse em casa. Eu com 2 filhos pequenos, Lucas tinha 5 anos, Thalita tinha 1. E aí, quando eu estou lá na cozinha, chegou um irmão batendo na porta. Irmã Jane, pastor Carlito gosta de frango? Eu disse, gosta. Ele é porque eu estava ali no supermercado fazendo compra e me deu vontade de comprar um frango para ele. Aí eu recebi o frango, pensei, vou fazer logo esse frango. Quando ele chegar com outro, já está pronto, a gente só almoça. E aí quando ele chegou me contando que ele tinha dado dinheiro para a irmã e não comprou o frango. E o frango já estava pronto, porque quando ele deu dinheiro para a irmã, automaticamente Deus já falou, vou providenciar agora. Aquele ditado, né? Deus não fica devendo nada a ninguém. Nada para ninguém. E em relação à questão do telhado, ele sempre foi muito sonhador. E ele é um sonhador que ele é meio precipitado em alguns momentos. E às vezes ele chega assim, fala assim, ele usa muita fé.
Eu vou fazer e Deus vai prover. Eu dou o passo e Deus coloca o chão. Deus coloca, ele sempre foi desse jeito. A gente vai fazer, vai conseguir e tal. Ele tem momentos que ele faz para depois pensar. E quando ele colocou o telhado, tirou o telhado todo, que ele olhou a renda da igreja, aí foi que eu vim fazer aqui. E aí ele ficava sem conseguir dormir à noite, pensando o que ia fazer, mas Deus honrou. Glória a Deus. E ele fez uma igreja muito linda, foi até em Barro Alto. E quando nós saímos de lá, deixamos a igreja já Glória inaugurada. Alguma vez, pastor, nesse meio da provação, vem aquele nó da garganta dizendo assim, o que é que o Senhor me fez passar aqui, meu pai? Por que o Senhor me colocou nesse negócio? Já pensou em desistir, pastor? É assim, essa angústia, ela vem. Mas não é nem, eu nunca perguntei por que Deus me colocou. Porque, na verdade, assim, eu acho que a convicção que você tem da sua chamada, né, ministerial, ela te faz entender de que Deus é o Deus da providência. E então, o que acontece? Já houve um momento de vocês, assim, eu dizer assim, eu não quero mais continuar, eu não vou mais, não dá mais. Inclusive, nesse período nós passamos lá no Barro Alto, porque foi um momento difícil, eu era muito jovenzinho, eu tinha 26 anos, né? E eu cheguei, eram muitos desafios, o campo era de uma extensão muito grande, o campo de uma extensão a outra dava 100 quilômetros, de uma extensão a outra do campo, eu sem transporte, sem carro, chão. E o templo era um templo assim, antigo, que precisava de uma reforma, e a gente resolveu começar a trabalhar, e eu tirei o telhado para suspender o ponto da igreja, alugamos um salão na praça e fomos para lá. E aí, um dia eu entrei na construção, fiquei lá olhando aquele entulho, telha, madeira, eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Os irmãos aqui, quando nós tinha um tempo, né, para cultuar, mesmo que estava precisando de uma reforma, mas tinha um tempo, e agora não tem mais tempo. Não tem mais. Eu convidei na época o presidente da convenção, o pastor Volmar, para ir lá visitar, ele foi visitar a gente. Eu até fiz uma brincadeira com ele, na época, nesse sentido de pastor, que eu tinha ouvido uma história de um camarada que destruiu uma igreja e falou com o pastor, pastor, essa daqui eu já acabei, me dê outra. Aí eu disse, pastor, aqui a gente está congregando, essa daqui eu já derrubei, agora se eu tiver outra, brinquei e contei para ele essa história. Mas Deus honrou, os irmãos sempre contribuíram, colaboraram, e nós não inauguramos 100% não, que ficou faltando ainda o piso e parece que o forro, alguma coisa assim, mas mudou a cara da igreja, né? Da cidade, a igreja que não tinha assim, não era um prédio de referência, e acabou se tornando um prédio de referência. Além da sede, a gente ainda construiu mais 10 igrejas e batizou em torno de 750 pessoas. Glória em 6 anos e 8 meses que por lá nós ficamos. Então, os desafios vieram, o momento de pensar em desistir, aí, como eu disse, um dia eu disse que eu ia desistir. Eu fiz um propósito com Deus de 3 dias de oração, de madrugada, orando a Deus que eu ia desistir. Não falei nada com o Jânio, fiquei só com Deus. No segundo dia, chegou um irmão de uma congregação lá, irmãozinho, simples. Ele chegou, estava chovendo, e ele chegou, pastor, eu quero falar com o senhor. Pois não. Entrou numa sala que a gente tinha lá chamada de gabinete, e ele meteu a mão no bolso, pastor, eu vim aqui trazer uma oferta que meu filho, né, ele morava em outro estado, mandou aqui. Na hora que ele pegou esse dinheiro que me deu, eu senti o Senhor falar no meu coração dizendo, eu não lhe falei que eu lhe chamei, eu sou o Deus da providência. É Ele que sustenta, né? Ele que sustenta. Então, assim, ali me deu uma porque eu não tinha nenhuma perspectiva para aquele valor. E aquele irmão apareceu com aquele valor bem na semana, que era uma semana bastante angustiante. Então, a partir disso aí, eu aprendi a viver na dependência. Ela usou o termo precipitado, não acho que seja, mas assim, é dependência. Se você não viver na dependência de Deus, se for viver só pelo que você tem, não é dependência, não é fé. Então, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Verdade. Então, você não está vendo. Aí eu volto a dizer, o que a gente fez aqui, a aquisição desse terreno, por exemplo, se a gente não tivesse dado esse passo, se a gente não tivesse dado essa iniciativa, não tinha o terreno.
E abrindo parênteses aqui agora, para você que está em casa, que está acompanhando nossa terceira temporada do Papo na IEAD, eu quero dizer para você que é o seguinte: mantenha o foco na palavra, mantenha o foco na promessa, seja fiel, porque tenho certeza que todas as promessas de Deus para você vai se cumprir na sua vida e no momento que você menos espera. Porque o nosso Deus é Deus de surpresa, é um Deus que surpreende. E a prova está aqui, é mais uma história aqui do nosso pastor, das diversas outras que ele já enfrentou. E para você que está também, talvez, começando agora no ministério, quem sabe é uma prova que Deus está com você para que você não desista na primeira dificuldade, né, Paulo? É verdade. Gente, lembrando que o podcast tem oferecimentos, patrocinadores, Santana Bolos, Grapiúna Representações Comerciais Limitada e também Daniel San. Pastor, a minha pergunta, já chegando ao finalzinho do podcast, é: por esses anos que o senhor tem aí pastoreando, os campos que já passou, o senhor já encontrou muito Pedro, muito Judas, muito Tobias e Sambalate? Conta aí pra gente. Isso é normal. Isso faz parte. Na verdade é o seguinte, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gosto de ser pastor. Gosto. E eu tenho orado a Deus para me ensinar a ser mais pastor. Porque eu acho que a gente vai aprendendo todos os dias. E essas questões vão sempre existir. E Deus nos chamou, e eu de vez em quando eu falo isso com alguns colegas, que reclamam, que questionam de dificuldade, porque o povo aqui, porque não sei quem, porque é isso, porque é aquilo, porque é igreja. Não tem igreja ruim. Existem algumas pessoas na comunidade, na igreja, que pensam diferente da gente. Isso é normal. Entendeu? Algumas pessoas que pensam diferente. Então, e aí nós somos chamados para sarar. Para sarar. Tem hora que na hora de sarar você tem que arrancar o cascão. Arrancar o cascão dói, né? Aí dói. Aí às vezes tem gente que não gosta de arrancar o cascão. Quer que você fique passando o mertiolate ali por cima do cascão, né? Não, mas tem hora que tem que arrancar o cascão. Verdade. Então arranca o cascão porque vai doer, mas vai sarar. Então o pastor, ele é chamado para sarar vidas. E o pastor, ele precisa ter essa vocação, ele precisa ter esse carinho pelo trabalho que faz, senão não vai fazer jus ao trabalho. E aí, gratidão. A gratidão que a gente tem, vai encontrar pessoas que pensam diferente de você, vai encontrar pessoas que são mal resolvidas, e por serem mal resolvidas, elas vão tentar te atrapalhar. Mas você não pode perder tempo com essas pessoas. Verdade. Vai, segue sua viagem, meu irmão. Segue sua viagem. Uma vez eu fiquei muito triste com a situação de uma igreja. Eu tinha consagrado uns obreiros, vou dizer nome assim, consagrado uns obreiros, os meninos, assim, da sua confiança, assim, pessoas da sua confiança. E aconteceu uma conversa lá entre eles, lá, chegou o meu conhecimento, e aí eu fui procurar um deles para poder informar do que estava acontecendo e buscar uma opinião. Só que quando eu cheguei, ele disse que já sabia. Aquilo para mim foi, sabe que você sentir traído. Eu digo, tu já sabia, não me falou. Ah, mas eu não quis. Eu, rapaz, não acredito que você fez isso comigo, não. Aí aquilo para mim foi uma decepção, mas eu era novinho ainda também. Eu disse, eu não vou consagrar mais um obreiro na minha vida. Não vale a pena não vale a pena consagrar um obreiro, mas não vale, irmão. Mas aí depois eu fui entender que aquilo foi um caso, né? Um caso, os outros não tem culpa disso. Isso faz parte, entendeu? Faz parte. Esses irmãos são meus amigos, inclusive hoje normal. Então, pessoas que não concordam com você vai ter, tudo quanto é lugar, que discordam de alguns trabalhos, vai ter, mas a gente precisa conviver. E Jesus ensinou. Jesus não escolheu os melhores. Jesus escolheu os improváveis. Verdade. Os caras que jamais, talvez, se a gente fosse ter que fazer uma seleção para recrutar, eu ia dizer, esse cara... A olhos humanos... Não quero esse Pedro aqui, valentão, nervoso, quero ajuda, ladrão, quero esse cara aqui perto de mim, nada. Mas Jesus escolheu esses caras, trabalhou, e esses camaradas revolucionou o mundo. Verdade. Então são aqueles que aos nossos olhos parece que são improváveis, são esses que Deus vai usar para a obra dele. Cláudio Honor. Irmã Jane, quem é mais estudioso, a senhora ou o pastor?
Eu soube também que vocês fizeram uma especialização juntos. Agora, quem é que formatava os trabalhos? Era o pastor Carlito ou a senhora? Quem é que pagava a merenda depois, né? Do trabalho pronto? E como é que é essa história de escolher o mesmo segmento de estudo para se profissionalizar? Bom, ele chegou em casa, falou, olha, vamos fazer psicologia. Meu sonho sempre foi fazer psicologia. Aí ele falou, a gente vai fazer a prova na Unime. Se os dois passarem, a gente estuda. Se um perder, aí ninguém estuda. E nós fizemos o vestibular, passou os dois. E aí nós éramos colegas de sala. Só que assim, como ele sempre teve a vida corrida... Quem fazia os trabalhos era assim. Fazia os trabalhos. Ele sempre queria ficar na minha equipe, era dupla, nós dois. Aí fazia os trabalhos, só que na hora de apresentar os trabalhos, ele apresentava e eu que fiz o trabalho ficava com a nota menor do que a dele. Eu não sei o que é que os professores dizem, porque ele fala bem, ele sabe. Isso, geralmente o pastor se comunica bem. Então, assim, eu fazia o trabalho e ele ficava com a nota maior, porque ele apresentava os trabalhos. E, assim, eu sempre gostei muito de ler mais do que ele, que ele tem aquela pressa, ele lê a introdução e a conclusão, o desenvolvimento, ele passa assim. Não, e tem uma característica que mensagem longa também não adianta não, que ele bota no 2.0, se tiver 4.0 ele vai também, né? Então assim, teve essa questão, só que ele tem um outro lado, que ele me incentivou muito para estudar, e é assim, a gente vinha todos os dias de Camamu para Itabuna, e acabava que quando eu estava desanimada, ele dizia, não, vamos continuar. Quando ele estava desanimado, não, a gente já chegou até aqui, vamos. Aí depois veio doutorado, ele, vamos fazer junto. Aí fizemos juntos, ainda falta a tese, a gente finalizar, né, apresentando a tese, mas assim, sempre juntos, eu e ele, um empurrando o outro, e deu certo. Tá aqui os dois, formados, psicólogos. Eu acho que ela é mais estudiosa. Agora eu também estudava, eu viajava, fazia os rabiscos dos trabalhos, eu fazia alguma coisinha também, lia as introduções e as conclusões. E essa história, pastor, de o senhor está pregando e a irmã Jane está olhando para o senhor, às vezes está... em casa a gente conversa, isso existe mesmo ou é só brincadeira do senhor? Se ela olhar assim por cima do óculos, eu já sei que alguma coisa eu falei que não era para falar. Ela corrige, ela é boa para corrigir. Se eu falar errado, ela vai corrigir. Se eu falar demais, ela vai corrigir. Mas eu já falei. Aí quando ela não dá presente, eu fico mais à vontade, só. Mas ela corrige, sim, ela é boa para corrigir. Mas incentiva, você pregou, eu digo, e foi. Gosto de lhe ouvir, eu digo, que maravilha. Rapaz. Que bom. Gosto de ouvir ele pregando, gosto de ouvir ele fazendo casamento. Quando ele vai fazer os casamentos, eu fico lá sentada, assim, olhando para ele. Hoje, como o senhor classificaria as suas mensagens de 10 anos atrás para essas mensagens que a gente ouve um pouco mais madura, um pouco mais segura? Como o senhor conseguiria classificar essa evolução, principalmente para os novos pregadores que estão começando agora, que ainda não tem digamos, um norte ainda de como vai ser usado, se mais libertação, se mais palavras, se mais profecia, enfim. Como o senhor classificaria essa evolução do senhor? Isso se dá a várias questões. A primeira delas, você precisa estudar. Estudar o material, estudar livros, ouvir, orar. E assim, eu não sou aqueles pregadores... avivalista. Não vou deixar usar o termo avivalista, eloquentes para gritar, sair para gritar. Não, eu gosto mais de bater o papo. Fazer com que as pessoas entendam o que você está falando. Porque, às vezes, se você faz muito barulho, a pessoa não entende o que você está falando. E a minha ideia, os irmãos já entendem a mensagem. Mas quem está lhe ouvindo? Por isso você está falando nas redes sociais, as pessoas estão lhe ouvindo. Você convida as pessoas a vir à igreja, as pessoas precisam te ouvir e te entender o que é que você está falando. Sobre o que você está falando. Então, eu procuro trabalhar esse método mais dissertivo, né? Ligado a ensinamento. Ensinamento. Hoje, para mim, é o seguinte, se você... para mim falar tanto no culto de ensino ou no culto evangelístico, para mim a mensagem pode ser a mesma. Pode ser a mesma. Porque tanto a pessoa que não é da igreja quanto da igreja pode ouvir a mensagem que eu ensino.
Pastor, vamos passar a bola para a Heloísa? Vamos lá, acho que tem pergunta também. Heloísa, fica à vontade. Vamos lá. Tem pergunta sim, mas antes eu achei interessante o senhor falar sobre a questão da fé, porque a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus, É. né? E a gente pensa sempre que muitas das vezes a gente passa meses, anos sem exercer a fé, e isso pesa ainda mais quando a gente pensa passar meses e anos sem agradar o Senhor, né? Então que possamos ter esse estilo de vida de fé, um exemplo que o nosso pastor está dando, né? Temos aqui uma pergunta do Francisco Reis, querendo saber, né, com todas essas experiências, pastor, né, do casamento, qual o conselho que o senhor dá para os jovens da igreja? Não é uma pergunta só dele não, viu, minha também. Primeiro, eu acho que só deve casar-se na hora que tem uma estrutura. Vai namorar, você tem estrutura para casar? Você tem uma casa para morar? Você está empregado? Por quê? O cara vai casar sem ter um emprego, namorar, como é que vai sustentar um ao outro? Então os dois têm que estar, ou tem que ter um emprego. Se não tiver emprego, tem que ter ideia. Hoje a gente vive num país que tudo que você fizer vai vender. Aqui na cidade, por exemplo, se você não tem nada para fazer, vai ali no Mercadão, compra uns fardozinhos de água mineral, coloca no congelador da geladeira da mãe, da avó, da tia. Se não tiver, pede um amigo que tem um bar, um negócio. Rapaz, eu queria botar aqui essa água para gelar. E vai pro semáforo vender. Entendeu? O cara compra água por um e pouco, vende por R$2, ganha quase 100% numa água. Se ele vender 50 águas no dia, ele vai tirar a diária dele, é autônomo, né? E vende, as pessoas compram. Né? Vende um bombom, então assim, se não tem empregado e tem iniciativa, aí se namora. Porque mesmo que não pensam direito, mas às vezes os pais já têm um compromisso com um, aí vai arrumar outro, são dois. Então o conselho é, primeiro, se profissionalize, para daí você pensar em construir um relacionamento, que também o jovem cristão não é para ficar namorando 3, 4, 5 anos, não. Namorou, gostou, se entendem, porque o processo é se os dois se entendem, se a conversa dos dois quando namora se completam. Se completar, case-se. Deus vai honrar. Maravilha. Irmã Jane, diante de toda a violência doméstica que a gente tem acompanhado nos últimos tempos, muita coisa a gente percebe também que o jovem e a jovem, quando eles começam a namorar, acabam sendo um relacionamento muito mais separado da família, tanto da moça quanto do rapaz. Eu, olhando e ouvindo o exemplo do pastor Carlito, que foi lá, enfrentou, né, o sogrão, foi lá. Qual a importância disso nos tempos atuais, da menina que está namorando um rapaz, dessa aproximação dele com a família dela? Até para os pais entender que está entregando um tesouro que eles fizeram com tanto amor na mão de alguém que, na verdade, é um desconhecido até se conhecer. Qual a importância disso de ainda se conhecer os pais da menina, enfim? Essa questão de conhecer o pai, a mãe, a família, é de fundamental importância, até porque, assim, minha mãe sempre diz que um bom filho, ele é um bom marido, um bom pai e um bom pai de família. E a mesma coisa a esposa, né? Se ela é uma boa filha, ela é uma boa esposa e ela é uma boa mãe. Então, assim, se você conhece a família, você sabe a procedência, você vai ver como é que o noivo, o namorado, trata a mãe, como que trata os pais, o respeito que tem, a consideração que tem. E não pense que vai tratar diferente a esposa, não. Se ele não tratou bem a mãe, vai tratar a esposa. Se ele não trata bem, não respeita. Se ela não respeita os pais, vai respeitar o esposo, vai respeitar a família. Então, essa é a importância desse tratamento. E outra coisa fundamental que eu não posso sair daqui sem deixar de falar é que, para que um casamento ele seja bem sucedido, para que um casamento dure 31 anos ou mais anos, é convidar Jesus todos os dias para a sua festa de casamento. A importância de Jesus é estar presente no namoro, noivado e casamento é fundamental. Todos os dias Jesus precisa ser convidado. Glória a Deus. Porque na hora da dificuldade, ele está ali para poder fazer o milagre.
E se fazer um pouquinho de surdo também, né, irmão? Claro. Que dificuldade vem, né, pastor? Quem ouve mais, pastor? O senhor ou a irmã Jane? Que ouve um ou outro? Quem ouve mais? Quem é que fica mais caladinho assim quando... Eu fico. É o senhor, né? Eu fico. O senhor é sabido, Porque pastor. quando ela quer falar, meu irmão, eu tenho que deixar ela falar. Eu, quietinho. Não é minha Vera. Mas também quando ele fala, sai de baixo. É isso. Claudionor, chegou aqui um prato e o cheiro tá super agradável. Maravilha. Daniel San sempre surpreendendo. Pois é, rapaz. E de volta a parceria de sempre. Petiscaria e Temaqueria. Temaqueria. Daniel San é um ponto já conhecido na cidade. Eu acho que se você não conhece ainda, visite. Vale a pena, porque não só a parte de temaqueria, mas também tem vários drinks para você que não precisa beber bebida alcoólica, mas também tem vários drinks muito bons. Eu tô sentindo também um cheirinho de bolo aí, viu? Bolo de chocolate, hoje, formigueiro, Santana Bolos. Santana Bolos e companhia também aí, cada bolo maravilhoso, né? Que maravilha. E também não é só na comida não, viu, Paulo? Lembrando que a Grapiúnas Representações também apoia você na questão. Quando você for construir, reformar, trocar o piso, porcelanato de qualidade, hoje é com a Grapiúna Representações também, do nosso irmão Jefferson. Glória a Deus. Eu vou passar a bola para a Heloísa e na volta a gente encerra então, pastor Claudio. Tá bom, porque aí a gente vai apertar um pouquinho, Paulo. Só para encerrar? Pois é, só para encerrar. Né? Só para encerrar, né? Então tá bom. Vai devagar. Vamos apertar. Vai Heloísa. Estamos aqui com a pergunta de Marcos Neres perguntando: como ser um pastor assim tão simples e cheio de Deus, um pai e amigo de todos? Uma pergunta difícil. Eu penso que a gente tem que ser, você tem que ser o que você é. Você não pode se permitir que a função, né, lhe mude, né? Então, acho que a simplicidade está acima de tudo, o respeito com as pessoas. Porque se você mudar, porque eu sou pastor presidente, tem muita gente que muda, né? É pastor presidente de igreja, agora vai dizer que eu sou PP. Mas eu penso assim, acima de tudo, ser o que você é. Você é em casa, você é na rua, você é na igreja, você é no comércio, você é viajando. É isso aí. Eu penso que é por aí. Bem. Pastor, antes de encerrar, eu vou passar a bola para Claudionor para encerrar. Eu vou fazer uma pergunta que... Tu faz. Se eu não souber responder, eu deixo o vácuo. Eu estava conversando contigo há pouco tempo por telefone e não vou citar a cidade, mas surgiu uns rumores de que possivelmente tu iria para campo A, para campo B. Responda isso para mim. É verdade ou não? Ou é fake? Verdade ou fake? É fake. Eu acho que está mais para fake. É o seguinte, primeiro, não existe essa conversa de mudar, o pastor mudar. Eu fui para a convenção, quando eu retornei, alguns irmãos disseram: não, pastor, graças a Deus o senhor voltou. Eu achei normal, porque quando a gente vai para a convenção, a gente se coloca à disposição, você da pode convenção. ir. E chega lá o presidente da convenção dizer: não, vou precisar de você em tal lugar. Mas eu entendi, não foi isso. Foi porque existia uma conversa em bastidores que eu ia mudar, que eu ia para tal cidade, que o pastor de tal cidade ia não sei para onde, que o pastor daquela outra cidade ia jubilar e que não sei quem vinha. Então, não existe essa conversa. E assim, eu gosto do que faço, gosto de estar aqui. No dia que o pastor Aldomiro disse assim: não, eu vou precisar botar outro pastor em Itabuna, eu nem pergunto a ele para onde é que eu vou. A direção está com ele, eu confio, né, no trabalho dele. Ele tem vivido essa confiança e transmitido isso para a gente. E para mim é normal. Eu gosto de trabalhar. Se eu ficar aqui mais um ano, mais 2, mais 3, mais 4, eu vou trabalhar até o último dia. Aí se você perguntar: pastor, mas o senhor tem vontade de mudar? Eu vou lhe confessar que não. Eu vou lhe confessar que não, porque eu gosto da minha região, eu gosto do sul. Eu sou do sul da Bahia, já fui lá no sertão, gosto do sul, eu gosto da região nossa aqui da Bahia, sou natural de Venceslau Guimarães, fui para Piauí, trabalhei em Biratá, trabalhei em Camamu, gosto demais da região. Mas o pastor tem que estar na direção de Deus, se for vontade de Deus. Depois, eu penso também, ontem eu estive na posse de um pastor, e eu falei exatamente sobre isso. Nós, pastores assembleanos, desenvolvemos uma cultura de mudança. É só os pastores da Assembleia que ficam mudando. E tem pastor que muda com 6 meses,
muda com 1 ano, 2 anos, fica mudando todo dia de igreja. Eu acho que isso não é bom para a igreja. Então você chega com um projeto, desenvolvendo um projeto. O trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, eu penso que ainda está criando apenas um lastro agora. Ele ainda vai desenvolver muito mais. Verdade. Está criando um lastro, tem gente que não entendeu ainda, né? Mas os irmãos estão pegando. Então, esse trabalho daqui a mais uns 5 anos, quando a igreja, essa turma que está chegando aí, que está sendo formada, que está sendo discipulada, entender, a Assembleia de Deus em Itabuna vai ser uma explosão Glória evangelística. Pastor Claudio Lô, Meus irmãos. eu estou doido para comer, viu? O Paulo já está aqui. Você não imagina, Tô, ainda não tem cheiro ainda na babando internet, aqui. mas a coisa tá boa. Mas deixando bem claro para vocês, e assim, da parte de Deus, Deus é o provedor das nossas vidas. E bem antes da fundação do mundo, ele já sabia quantos fios de cabelo havia na nossa cabeça. E pode ter certeza que Deus, ele tem olhado para você de forma especial. Independente de você ser evangélico ou não, Deus, ele tem um projeto de vida para você. Se você ainda não tomou a decisão de qual igreja ir ou não, para a gente é o menos importante a igreja, mas o importante é que você aceite Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador. Talvez você esteja passando por algumas dificuldades agora na tua vida, no teu casamento. Por que não congregar junto conosco, que temos um pastor e uma pastora que tem experiência de vida para compartilhar, te ajudar, que são formados para isso, estão aprendendo cada vez mais com as dificuldades. Por que não congregar com a gente? Será uma honra também, Verdade, né, Paulo, estar aqui verdade. junto com vocês. Mas voltando para a pastora Jane, o pastor sempre gosta de fazer, e para quem faz o aniversário de casamento, Paulo, ele gosta daquela declaração, né? Hoje a gente vai pedir à irmã Jane que faça uma declaração ao vivo. Meu Deus. E isso vai ficar registrado hoje para o seu amado e digníssimo esposo. Pastora Jane, pode olhar nos olhos dele ali como ele fala, olhe no fundo dos olhos dele. Não precisa Eita, ser da Bíblia. fique à vontade, Foco- é do coração. Foco neles agora. Foco nele agora. Vamos ver se ele vai suar, Paulo. Ele... Tá bom. Vou ligar o modo romântico. Eita, tem um fundo musical aí, Isso é Mel? bom, Eita. Meu amor, são 31 anos de casado. E como a própria Bíblia diz, as muitas águas não poderiam apagar esse amor e nem os rios afogá-lo. Já passamos por diversas dificuldades, já passamos por muitos desafios, mas todos esses enfrentamos juntos e vencemos. E eu quero te dizer que você é o meu principal incentivador, você é o amor da minha vida. E nós vamos ficar bem velhinhos, juntinhos, e vamos ser arrebatados. A gente não vai morrer, não, a gente vai ser arrebatados juntos. Aí faz como ele fala. Agora devolva para a moça, pastor. Não, primeiro é o beijo. Ei! Antes do yakisoba, né, pastor? Você o yakisoba. Na verdade, eu deixei aqui o texto bíblico separado para falar. Né? Que belos são os teus amores, irmã minha, esposa, esposa minha. Quanto melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos teus bálsamos do que de todas as especiarias. Favos de mel mana dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua. Eita glória. E o cheiro das tuas O negócio é vestes forte, viu? é como o cheiro do Líbano. Te amo, minha véia. A cama vai ficar pequena hoje, Paulo. A cama hoje vai ficar pequena. Eita glória! Então, Paulo, Pastor Carlito, suas considerações finais, e pastora Jane também. Quero aqui agradecer, Paulo, a você, a Claudionô, Melk, antes de Mel, eu ia falar da menina que está ali perguntando pra gente. Heloísa. Heloísa. Né, e toda a equipe aqui, Melk com Mari, toda a equipe Charles, a turma que está aqui nos bastidores. Deus abençoe a vida de vocês. Aos meus irmãos que estão aí participando através das redes sociais, às pessoas que não fazem parte da igreja ainda, você não fez ainda uma aliança com Deus, venha. Você precisa de um estudo bíblico, procura na igreja, a gente tem disponíveis vários irmãos para caminhar com você, para lhe acompanhar através do estudo bíblico, né? Para tornar conhecido e vivido a experiência do Evangelho na sua vida. Então Deus abençoe, louvar a Deus pela vida da minha esposa, essa menina que
31 anos, né? A gente casados, né? Nós nos casamos quando ela tinha 16. E eu amo muito ela e meus filhos, Lucas, Thalita e o Benjamin. Amém. E agora tem mais uma integrante também. Agora é Maitê é uma figura. Pastora Jane. Bom, eu também quero agradecer a toda a equipe da IEAD, né? Papo da IEAD. Não vou citar nomes como ele citou, mas todo mundo no geral. E para mim é uma honra estar aqui junto com vocês. Quero agradecer também a todos vocês que estão nos assistindo. Eu sei que vocês têm contribuído tanto para o nosso ministério como para a nossa vida no geral, que vocês têm orado por nós. A você que, caso tenha enfrentado alguns desafios na vida, alguma dificuldade no casamento, saiba que Deus, Ele é a solução para todos os problemas, para todas as situações. Ele faz parte do casamento do início até quando ficarem velhinhos. Então, Ele sempre está presente. E nessa noite, assim, eu quero louvar a Deus por este momento e essa oportunidade. Glória a Deus. Pastor Claudio Honor. Vamos lá, muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou, voltando à terceira temporada do podcast. Lembrando, continue nos seguindo nas redes sociais, vai curtindo, compartilhe o link, porque essa programação e esse podcast vai ficar lá no YouTube gravado, então você pode compartilhar com mais pessoas possíveis, Paulo. Heloísa. Isso mesmo, gente. Muito obrigada por participar, por mandar as perguntas. Continuem ligadinhos com a gente. Muito bom participar desse momento precioso com pessoas que carregam experiências, tanto no casamento e ministerialmente. Então, continue conosco, não só no YouTube, como também no Instagram. Gente, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Na sexta-feira estaremos de volta a partir das 8 horas, em nome de Jesus. Amém, muito obrigado a todos e até lá. E olha, convide mais gente, porque os convidados de sexta-feira é convidados, né, Paulo? Pois é, surpresa. É surpresa, a gente não surpresa. vai, mas acompanha a gente na rede social, quem sabe o spoilerzinho rola para você. Que Deus abençoe. Tchau, Forte tchau, abraço, gente. até sexta. Tchau, tchau.